Amanhã é a reapresentação do Botafogo com seu grupo principal. Luiz Henrique vai se reapresentar, Jair vai ser apresentado de forma oficial ao torcedor, vai haver um complô de empresários e ninguém vai aparecer. Tudo isso e muito mais a partir de agora no canal do Manel, que vai te falar sobre a Copinha e muito mais. Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, eu tô aqui todos os dias trazendo 3 conteúdos para você ficar por dentro de absolutamente tudo sobre o Fogão. Já somos mais de 140 mil apaixonados pelo Botafogo, seguindo o canal do Manel em todas as redes. Portanto, deixa o seu like, me ajude a doutrinar esse algoritmo a distribuir o canal do Manel para cada vez mais irmãos de camisa botafoguense e venha fazer parte da nossa família, se inscrevendo agora aqui no canal. Vamos começar falando pela Copinha, porque foi muito bacana o que aconteceu ontem, né? A gente sabe que os principais jogadores sub-20 e sub-23 do Botafogo, principalmente os sub-20 que teriam idade ali, né, alguns deles teriam idade para estar na Copinha, estão com o time principal do Botafogo. Time principal esse que tropeçou na estreia do Campeonato Carioca. E sabe o que isso significa? Nada, não significa absolutamente nada. O Flamengo perdeu do Boa Vista, o Fluminense empatou com o Sampaio Corrêa, e o Vasco empatou com o Nova Iguaçu. Nenhum dos 4 grandes ganhou. A verdade é que, por um erro absurdo do nosso calendário, o Campeonato Carioca se inicia de uma tal forma que você vai ter 5 rodadas onde todos os clubes não vão empregar o mínimo esforço para o Campeonato Carioca. Então isso faz com que as 5 primeiras rodadas sejam esvaziadas. Será que não vale diminuir o Carioca em 5 datas? Certamente valeria, do ponto de vista de melhorar o espetáculo, mas eles não estão preocupados muito com isso, né? Voltando ao papo da Copinha, o que foi muito bacana ontem? Só o Botafogo ter se classificado? Não. O que foi muito bacana ontem é que o Botafogo fez um gol no último minuto, e isso garantiu a classificação do Botafogo contra um tal de Iap. Bom, o Iap jogou bem, complicou o Botafogo, mas o Botafogo conseguiu se classificar. Eu costumo dizer que depois do Botafogo ter ganhado a Libertadores, naquele dia, pelo menos para mim, foi uma refundação do Botafogo. Se tinham coisas que só aconteciam com o Botafogo, agora tem coisas que só o Botafogo faz. Se tinham bolas que entravam contra o Botafogo no último minuto, agora é o Botafogo que é o time de ganhar com um a menos, que é o time de fazer gol no último minuto, e isso tá chegando nas categorias de base. Esse espírito botafoguense vencedor, competitivo, tá permeando ali as categorias de base. Eu não tenho muita expectativa, nem nunca tive nessa Copinha. Se os meninos forem eliminados na próxima fase, que salvo engano que vão enfrentar a Ponte Preta, não tem nem problema. Eu quero mais é que revelem bons talentos dali. Agora, eles estão fazendo a parte deles, estão surpreendendo, estão avançando, estão mostrando que tem qualidade ali. Isso é muito interessante. Do ponto de vista de planejamento para 2025, eu vejo muitos jornalistas, principalmente essa galera de UOL, Jovem Pan, Globo e ESPN, que eu sei que você fica assistindo, eu sei que tu liga no canal do Nicola, eu sei que você fica ali, ó, apertando F5 no Vene Casagrande, eu sei que você segue essa galera que fala mal do Botafogo. Então, essa galera gosta muito de falar que o Botafogo está se desmanchando. Eu não acredito nessa narrativa, porque eu me atenho aos fatos e não as narrativas construídas por essa gente. E quais são os fatos? O Botafogo, do seu time principal, só perdeu o Almada até aqui. O Luiz Henrique muito provavelmente vai sair e também o Igor Jesus muito provavelmente vai sair. Se os 3 saírem, é um desmanche, pelo menos do setor ofensivo? Poderia-se dizer que sim. Mas tudo é a forma como esse processo é conduzido, que é muito mais importante do que a saída dos jogadores de fato. E vou te explicar o porquê. O Botafogo, quando soube que o Almada ia sair, que ele fez a opção dele de ir para o Lyon, soube lá em dezembro. Aqui eu acho que o Botafogo pecou. Porque de dezembro até agora, no dia da representação, deu tempo para o Botafogo buscar um substituto à altura do Almada. O Botafogo não fez. O Botafogo não conseguiu. Então aqui o Botafogo pecou. Mas em relação ao Luiz Henrique e ao Igor Jesus, como as propostas de 20, 30, 40, 50, 60 milhões de euros, como diz o Rizek, que é o que o Textor espera que chegue pelo Luiz Henrique, ainda não chegaram, o Botafogo está tendo todo o tempo do mundo para quando esses jogadores saírem, eventualmente você já ter a reposição ou elas
estarem por chegar no Botafogo. De modo que você faça a reposição desses craques de forma pontual e de forma bem gradual, sem traumas. Não é um FIFA, um Championship Manager, que você aperta um botão e os 3 estão fora do time, da noite para o dia, com o jogo já na quarta-feira. Não é isso que está acontecendo no Botafogo. Cada qual vai sair no seu timing, no seu tempo. E o Botafogo vai repondo cada um deles. O ideal é que a reposição chegue muito próximo da saída, antes ou depois. Ou quem sabe até chegue com alguma antecedência. Por exemplo, se o Bitelo chega amanhã no Botafogo, fecha amanhã com o Botafogo, e a proposta pelo Luiz Henrique só chega na outra semana, perfeito. Bitelo desembarca no Rio de Janeiro, o Luiz Henrique ainda nem foi. Mas se for um pouco depois que fecha o Bitelo, coisa do tipo, menos mal, ainda tá tranquilo. Para a gente poder falar de um desmanche, a gente tem que falar de um time que o mercado veio aqui, veio o mundo árabe, veio a China, veio os americanos, vieram, sei lá, os ingleses, e levaram todo mundo, ou pelo menos uma parte do time, desconfigurou o time. Para falar em um desmanche, você tem que falar em um time desconfigurado. Não existe um time desconfigurado. O time que pega o Flamengo, a rigor, é o mesmíssimo time que jogou a final da Libertadores. É o mesmíssimo time que jogou a reta final do Brasileiro. Sem tirar nem pôr. Todo mundo ali conhece os movimentos ofensivos, defensivos, transições, fechar corredor, dobrar a marcação, fazer triangulação, ultrapassagem, bolas paradas defensivas, bolas paradas ofensivas. Ninguém desaprendeu nada, o time tá aí. Campeoníssimo. Todo mundo sabe o que fazer. Só saiu o Almada. E se continuar da forma como tá, Luiz Henrique vai estar aí, filho. Porque ele não pode ir pro Lyon. Então ele vai ficar aqui. Se não chegar a tal proposta que o John Textor quer. E também tem a situação do Igor Jesus. Se não chegar a tal proposta de 30 milhões, o Igor Jesus vai estar aqui contra o Flamengo. Pelo menos contra o Flamengo. E se duvidar, como a janela vai até o final de fevereiro, vão estar para os jogos contra o Racing também. O que mais me preocupa em relação não é desmanche. Em relação a isso, não é desmanche. Porque desmanche não existe. O Botafogo liberou jogadores do banco de reservas. O que o Botafogo está fazendo a rigor é refazer o seu banco de reservas. E não tem problema nenhum você refazer o seu banco de reservas e o impacto no time principal é muito baixo. Beleza? O que mais me preocupa, na verdade, é a motivação desses jogadores. Eu identifico como um dos principais motivos do sucesso de Botafogo de 2024 foi ter acertado de ter trazido jogadores que têm fome de construírem o seu nome no mercado. Jogadores que ainda não são campeões, mas que buscam selo. Por exemplo, lá em 2023 foi o mesmo raciocínio, quando trouxeram o Eduardo, o Tiquinho. Os caras entregaram o futebol durante um bom tempo. Por quê? Porque eles precisavam construir o seu nome no mercado brasileiro. Né? Eles não eram famosos aqui dentro, passaram a selo depois de jogar pelo Botafogo. Os jogadores de agora, que são esses do time principal, cara, será que eles estão com o rei na barriga? Será que eles estão devidamente motivados? Será que eles vão ter a mesma entrega, a mesma capacidade competitiva que tiveram no final da temporada passada? Hoje em dia, o Barbosa, o Bastos, Marlon Freitas, Gregory, todo mundo, a rapaziada aí, meu irmão, o mercado inteiro quer os caras. O mercado inteiro quer ter esses jogadores no seu elenco. Eles são os queridinhos, eles são as bolas da vez. E aí? E aí, será que eles vão ficar com o rei na barriga? Bom, nós vimos lá no Flamengo que boa parte do elenco foi com o rei na barriga, o Flamengo ficou sustentando esses caras e deu o que deu. Então, o maior desafio desse Botafogo 2025 é não reproduzir um Flamengo 2019. É o que eu penso. Beleza? Então, quero ver jogadores sim. Ah, mas tem que trazer o Muniain. Beleza, o Muniain vai ter essa fome de ganhar título? O Almiron vai ter essa fome de ganhar título? Talvez o Bitelo tenha. Talvez o Almiron seja mais jogador do que o Bitelo, mas eu prefiro um Bitelo com faca nos dentes, sangue nos olhos, do que um Almiron ali. Ah, já joguei na Premier League mesmo? Tô aqui só fazendo um tempo para ganhar um dinheiro. Você tá entendendo? Então a motivação do jogador, na minha opinião, conta muito. Muito, 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 muito mesmo. Então, amanhã a gente tem a reapresentação do elenco do Botafogo. E aí ficam algumas perguntas. Luiz Henrique vai se apresentar? O Jair será apresentado como reforço oficial ou ainda falta algum detalhe? Será que amanhã eles já anunciam oficialmente o Léo Link também? Se não, em loco, né, para uma coletiva já e tudo mais, claro que não vai dar tempo, mas aquela coisa do perfil oficial do Botafogo falar, seja bem-vindo, Léo Link, tem um paredão novo na área chegando. A verdade é que o Raul não deixou uma boa impressão na primeira rodada. Claro, um recorte muito pequeno. Ninguém ganhou na primeira rodada. Tá?
Ninguém aqui também vai crucificar o Raul. Tá tudo bem. Deixa o Raul jogando o Carioca aí e pode ser que a gente tenha uma grata surpresa. Às vezes começa mal, termina bem. Mas fato é que o Botafogo precisa de um segundo goleiro que com experiência de Série A, experiência internacional, que a galera vai olhar e vai falar assim, pô, esse cara daí é minimamente seguro, né? E o Léo Link viria para ser esse cara. O que se tem de Botafogo hoje, basicamente é isso. Eu não vou ficar aqui, porra, meu irmão, porque o Marlon Gomes, que a proposta tem que ser de 15 milhões, que de 13 foi rejeitado. Cara, toda honestidade, vamos trabalhar em cima dos fatos? Vamos trabalhar em cima das informações concretas, sem enrolar ninguém? O negócio é o seguinte, o Botafogo se representa amanhã e existem incertezas. A principal incerteza para mim é o treinador. Não ter um treinador, para mim, é um erro grande, que não é uma culpa exclusiva da diretoria do Botafogo, tá? Ninguém contava que o Arthur Jorge faria o que fez, da forma como fez, principalmente. Né? O Arthur Jorge deixou o Botafogo na mão, o Botafogo se viu precisando contratar um treinador da noite para o dia, e o John Textor já sinalizou que não vai contratar um treinador da noite para o dia. E sinceramente, cara, que bom que o John Textor não vai contratar um treinador da noite para o dia, né, gente? Vamos combinar? Não é legal contratar um treinador às pressas, sem o devido cuidado. Tem que escolher a dedo, porque mesmo escolhendo a dedo, pensando ali os melhores nomes, você ainda pode cometer alguns equívocos. Vou te dar um exemplo, cara. Não é nenhum exemplo de um equívoco, muito pelo contrário. Na verdade, um nome acertado, mas que não deu certo. Foi o Lage. O Lage está bem, até outro dia estava ganhando lá do Atlético de Madrid na Champions League. O Lage é um bom treinador, está lá no Benfica. Mas não deu certo. Porque escolha de treinador é uma coisa complicada. Às vezes o cara tem qualidade e não deu certo. Quantos bons jogadores passaram pelo Botafogo e não deu certo? Porque não tinha fome de vencer, porque estava no timing errado da carreira do cara, porque fisicamente ele não estava tão bem. Treinador é a mesma coisa. Se não tiver no momento certo, também não vai dar certo. Então, assim, eu prefiro que o Textor converse com 300 mil treinadores e escolha a dedo, porque não é o jogo do Flamengo que importa, por mais que ele seja importante. Você tem aí mais 60, 70 jogos pela frente na temporada. Você tem um Super Mundial. Tem que trazer alguém que vai dar conta disso tudo. E não só alguém para o curto prazo, entendeu? Entendo as angústias do torcedor do Botafogo, mas a minha visão é essa. E você que me acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Larga o dedão no like para você me ajudar a doutrinar esse algoritmo a entregar para cada vez mais irmãos de camisa botafoguense esse conteúdo. Um grande abraço para vocês que ficam e fui!